Se você está procurando um drone compacto, com qualidade e com o melhor custo-benefício do mercado, então fica aqui comigo porque hoje eu vou te apresentar o drone que é o DJI Mini 4 Pro. Nesse vídeo eu vou te mostrar o unboxing deste drone, então vou te mostrar tudo que vem na caixa, também vou te apresentar todas as funções que você precisa saber antes de voar com o seu drone e também vou te explicar por que este modelo foi a minha escolha. Então fica comigo até o final. Olá, primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Bruna e eu trabalho com marketing imobiliário. Então, por isso, eu preciso de um equipamento eficiente para fazer imagens de alta qualidade de imóveis. Primeiramente, a minha escolha, por ser o meu primeiro drone, eu escolhi essa opção Standard, que é uma opção onde vem apenas uma bateria e o drone e o controle, claro, do drone para a gente poder voar. Então, se você ainda não tem um drone, quer comprar um drone, talvez seja muito caro investir, por exemplo, no kit completo do Flymore, que custa mais de 10 mil reais, então você pode fazer como eu. E aos poucos você pode investir nas baterias extras. Então também tem a opção de comprar o kit do Flymore separado. Então a minha ideia é comprar apenas o drone e a bateria principal e depois fazer esse upgrade comprando o kit completo. Todos os meus equipamentos eu comprei na Amazon porque é um site seguro, a entrega é rápida e caso o produto venha do exterior a gente não tem taxas extras, porque as taxas já estão inclusas no valor total do pedido. Então vamos fazer aqui o unboxing desse produto. Então é muito simples, muito básico. Primeiro a gente tem aqui nessa caixa o controle. E eu optei também em pegar o controle sem a tela. Por que sem a tela? Por dois motivos. O primeiro motivo é que o valor sai mais barato. E o segundo motivo é que vai fazer a mesma coisa que o controle com tela. A única diferença é que o controle com tela você vai ter mais praticidade. Você não vai precisar pegar seu celular, plugar nele, inicializar e tudo mais. Então, por mais que o controle com tela seja mais prático, eu optei comprar sem tela por ser mais acessível e mais barato. Mas o que importa é que as duas opções fazem a mesma função. E aí, para montar o controle é muito simples. A gente vai tirar os pininhos que estão aqui guardados na parte inferior e vai rosquear em cada uma das regiões do controle. Então, rosqueou, colocou o celular, conectou, tá pronto para usar. Você consegue observar que na parte do cabo ele tem o desenho de controle. Quer dizer que essa parte do controle ela deve ser conectada ao controle e a parte que não tem desenho você pode conectar no seu celular. Então, celular conectado, agora basta ligar esse controle. E para ligar você precisa clicar uma vez e depois segurar o botão. Então, clica, solta e segura durante 2 a 3 segundos. Para colocar o celular, você pode colocar do jeito que você achar melhor, mas eu encontrei uma forma mais fácil de colocar o celular, que é onde você só coloca o celular por cima, encaixa ele na parte superior do suporte e aí com a parte de trás você vai fazer um gancho e vai puxar a parte de trás do celular, segurando a parte da frente, vai puxar para cima e automaticamente ele vai ficar encaixado. Um ponto importante é que o celular, a parte de entrada do cabo, ele tem que estar virado para o lado direito, para que você consiga conectar. E agora eu vou tirar aqui o drone. Então a gente tem a parte de cima o controle, na parte de baixo o drone. E na parte de dentro da caixa você pode ver que ele vem com os acessórios. Esses acessórios, eles são o cabo do controle que liga no celular. Então, esse cabo, ele vem duas opções. Ele vem a opção do Lightning, que é para iPhone abaixo do 14, e também o cabo de entrada tipo C, que no caso dos iPhones é acima do iPhone 15. Ele vem também com as hélices reserva e também com a chave para rosquear as hélices no drone. O drone, então, ele vem com a sua capa para poder proteger o gimbal e também ele vem com essa capinha que protege as hélices, deixa as hélices bem fixas na hora de guardar. Então, para tirar, é só você tirar a capa da frente do gimbal e também desabotoar essa capa das hélices. Então agora vamos para a parte que interessa, que é ligar o nosso drone. Então, para poder mostrar para vocês, eu peguei o celular do meu marido, que ainda não tinha instalado o aplicativo do drone, então eu vou fazer tudo com vocês. Então, antes de colocar o celular no controle, a gente precisa baixar o aplicativo. O aplicativo é o DJI Fly. Então eu baixei o aplicativo, fiz o login,
Então, criei uma conta. Se você já tem uma conta, você coloca a sua conta, senão você cria um login. E assim que ligar o aplicativo, você precisa permitir todos os acessos. Então, ele vai solicitar acesso à câmera, ao áudio, ao Bluetooth, à biblioteca de fotos. Então você precisa permitir todos esses acessos. Então, com tudo conectado, você vai estar na primeira interface aqui do aplicativo, esperando a conexão com a aeronave. Então agora a gente pode ligar o nosso drone. E para isso, é só a gente puxar as perninhas do drone. Então as perninhas da frente, você puxa para baixo e abre para frente. Então faz isso com as duas perninhas da frente e logo em seguida a gente vem para a perna de trás. As pernas de trás é só você puxar para trás. Então puxei, agora para ligar a gente clica e segura. Então da mesma forma que a gente liga o controle, a gente liga o drone. Um ponto importante é o cartão de memória que você vai usar no seu drone. O cartão de memória, ele fica aqui na parte de trás do drone, onde você aperta para tirar e coloca o seu cartão de memória. Lembrando, muito importante isso, é que não pode ser usado qualquer cartão de memória no seu drone, porque se o cartão de memória não for rápido o suficiente, o seu drone ele pode travar, pode desligar lá no alto e cair e você perder o seu drone. Então, a minha dica é que você compre um cartão de memória, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, que tenha essas configurações que eu tô te mostrando, que tenha esse símbolo do U com o número 3 dentro, V30 e também o A2. E para você ter um bom espaço de armazenamento, compre no mínimo 128 GB. Apesar do drone precisar do cartão de memória para a gente poder salvar os nossos arquivos no nosso computador, você também tem a opção de salvar os arquivos no seu celular. E para isso, dentro do aplicativo, tem a opção do Quick Transfer, que é uma opção onde você consegue baixar via Bluetooth os arquivos que você quer usar na hora. Então, se por exemplo, você faz alguma edição pelo seu celular, você já pode baixar com o drone e com o controle ligado, você baixa o vídeo ou a foto e já consegue usar no seu celular. Por outro lado, depois que você faz as filmagens com o drone, você retira o cartão de memória, coloca no adaptador e coloca no seu PC para baixar esses arquivos. E para baixar pelo computador é só você tirar o cartão do seu drone, depois que você usar, claro, colocar no adaptador que vem com ele, e aí você pode comprar, por exemplo, igual eu fiz, esse adaptador para o computador. E agora vamos para as configurações de segurança. O primeiro ponto que você precisa entender é qual ação o seu drone vai fazer se ele encontrar algum obstáculo. A primeira opção é desviar. Então, se ele encontrar, por exemplo, um obstáculo, ele vai contornar esse obstáculo e vai continuar a rota dele. A segunda opção é que se ele encontra um obstáculo, ele vai frear. Então ele encontrou o obstáculo, ao invés dele desviar, ele vai ficar parado e é você que vai dar o comando para poder desviar. E a terceira opção de desligado é onde ele vai desligar essa função e se ele, por acaso, passar por um obstáculo, ele não vai frear, não vai desviar e se você continuar o comando, ele vai bater. Então, na minha opinião, eu gosto de usar a opção parar, porque aí eu dou o comando. Vamos supor que ele para e tem alguns fios do lado ou galhos de árvore. Talvez esses galhos, esses fios, por ser fino, talvez ele não consiga ver. E aí no desvio pode ser que ele esbarre em algum desses objetos e possa cair. Então eu prefiro a função de parar, porque aí eu mesmo, olhando o drone, consigo dar o comando para poder desviar manualmente. A segunda opção é a altitude máxima e a distância máxima que o seu drone vai poder voar. Na altitude, por padrão, você deve colocar em 120 metros. E na distância eu coloco em torno de 4.000 metros. A terceira configuração é você configurar a altitude que o seu drone vai voltar à base. Então o RTH significa Return to Home. E aqui você mantém na opção avançado e configura a altura máxima. Então, se eu configurar para 60 metros, quando eu colocar o meu drone para voltar automaticamente para a base, ele vai atingir essa altura de 60 metros para poder voltar de forma segura para a base, sem ter algum obstáculo no caminho. Então aqui é importante que você avalie o lugar que você vai usar o seu drone. Se é, por exemplo, apenas um lugar plano, onde tem as árvores, você pode configurar para 60 metros. Mas se, por exemplo, você está num lugar que tem muitas montanhas,
ou é um lugar com muitos prédios, aí você tem que configurar a altura para uma altura maior do que esses prédios, do que essas montanhas, para não ter problema do seu drone encontrar obstáculos. A quarta configuração de segurança é você calibrar a bússola do seu drone. Então, toda vez que você for voar com o seu drone, você precisa avaliar o seu ambiente para ajustar a altura do RTH, do Return to Home, e também, obrigatoriamente, se for em um novo local, você precisa ajustar a bússola do seu drone, que nada mais é do que você conectar o seu drone aos satélites para manter o seu posicionamento. Então, vamos supor que você esqueceu de calibrar o seu drone e da última vez você calibrou a bússola em outro lugar. E aí você está voando, o seu drone perde a bateria e automaticamente, quando ele fica em estado crítico de bateria, ele entra em modo automático de Return to Home. Então, se você não calibrar a bússola do seu drone, ele vai voltar para a última calibragem. E aí, já sabe, né? Você também pode perder o seu drone. E para calibrar é muito fácil, é só você clicar na opção de calibrar. Ele vai pedir para você girar o seu drone horizontalmente a 1,5 m de distância do chão. E logo em seguida ele vai pedir para você virar verticalmente o seu drone e girar também nessa posição. Então você gira horizontalmente, depois você gira verticalmente. Faça isso até dar a mensagem de calibração bem-sucedida. Com isso, você pode ver a conexão do seu drone com o satélite. Nesse caso, é muito importante que você confira o número da conexão com o satélite, porque se tiver com um valor menor ali que 10, menor que 14, pode ser um voo perigoso. Então, voe apenas quando você vê que o número está acima, pelo menos acima de 14. E por último, não menos importante, você vai para as configurações avançadas de segurança. Aqui, você vai decidir o que o seu drone vai fazer se caso ele perder o sinal. Então tem três opções: ou ele vai retornar para a base, ou ele vai aterrissar no lugar exato onde ele perdeu o sinal, ou ele vai pairar, que é ficar voando estável ali onde perdeu o sinal, até conectar novamente e você poder decidir uma ação. Então, como padrão, você pode manter em retornar para a base, mas se você, por exemplo, estiver em um ambiente onde tem mar, onde tem rio, onde você está no meio da água, aí nesse caso você vai pedir para ele pairar, para ele continuar onde ele está voando, para que você não perca o seu drone voltando para outro lugar que você não está, ou até mesmo aterrissando na água. Se caso você estiver em ambientes internos, onde o drone não vai conseguir subir para voltar para a base, então nesse caso você também tem que configurar para ele ficar paisando, para ele não aterrissar, não voltar para a base. Então configura para ele continuar no lugar em que ele está, até você conseguir o sinal novamente. E agora, antes de levantar voo com o nosso drone, eu vou te passar um checklist pré-voo para você poder confirmar se o seu drone está tudo certinho para poder voar. Então, primeiro você tem que checar as hélices do drone para ver se está tudo certo, se está bem preso e se não tem nenhuma trinca. Tire todas as capas protetoras do drone, abra o seu drone, monte seu controle e depois você vai checar as baterias, tanto do drone quanto do controle. E se o seu controle for sem a tela, você precisa também checar a bateria do seu celular. Confirme também se a bateria no drone ela está fixa. Coloque o seu celular no modo 4G para poder ter sinal e também no modo não perturbe para nenhuma notificação, nenhuma ligação te atrapalhar. E calibre com o satélite. Então faça o home point obrigatoriamente todas as vezes que você for voar. Confirme se o satélite está com um sinal acima de 14, ajuste a altura do Return to Home. Então analise o lugar que você vai gravar, se tem árvore, se tem prédio, se tem montanha, para poder ajustar a altura. Configure o que o drone vai fazer se caso ele perder o sinal, se ele vai voltar para a base, se ele vai aterrissar ou se ele vai ficar parado. Veja agora se há algum sinal vermelho no aplicativo indicando que não é possível fazer o voo, e se não tiver nenhum sinal vermelho, você já pode voar. Mas antes de voar, de levantar voo com o seu drone, configure a câmera. Veja se você vai gravar em 4K, em 60 fps, já ajusta antes de levantar voo para você não perder tempo e bateria. Se esse vídeo está te ajudando, então já se inscreve também aqui no canal para você me ajudar, porque por aqui tem muito conteúdo assim como esse. E na próxima aula aqui no canal eu vou te ensinar a voar com essa belezinha aqui. Alguns dos motivos porque eu escolhi o Mini 4 Pro ao invés do Mini 3 Pro. O primeiro motivo é a qualidade da câmera. Então, como eu te disse, eu trabalho com marketing imobiliário e eu quero capturar imagens de alta qualidade,
tanto em câmera lenta, tanto na visão noturna. Então um ponto importante é que com o Mini 4 Pro eu consigo filmar a 4K em 60 fps, para poder depois editar o meu vídeo em câmera lenta. O segundo motivo foi a ferramenta de Waypoint, que é aquela ferramenta onde a gente consegue mapear o caminho que eu posso fazer o trajeto com o drone em 2 horários diferentes. Então eu consigo, por exemplo, fazer o mesmo trajeto à tarde em cima de um imóvel e esse mesmo trajeto eu consigo fazer à noite. E com isso, na edição, eu consigo juntar esses 2 takes de horários diferentes e fazer um vídeo com uma nova perspectiva. Além disso, claro, a tecnologia ela sempre avança. Então, o Mini 4 Pro ele tem mais sensores de obstáculo. Então, é natural que conforme vai lançando novos equipamentos, novos modelos, é natural que a tecnologia esteja melhor. E para desligar o drone é da mesma forma que a gente ligou. Então, primeiro você desliga o drone, então clica uma vez e segura a segunda vez. Depois você desliga o seu controle. Então é o mesmo esquema, clica e segura, que ele também vai desligar. E aí você pode tirar o seu celular do controle se ele não tiver tela e fechar as asas do seu drone. Então lembrando, a parte da frente você puxa para trás, as 2 partes, a parte de trás você empurra para frente, junta as hélices para o centro do drone, tanto na parte de trás quanto na parte da frente. Aí você pode colocar a capa do seu gimbal para proteger e também a parte que segura as hélices. Então na parte de baixo você consegue ver que aqui tem um encaixe, onde encaixa perfeitamente aqui no drone. Aí você segura, ajusta as hélices na parte de cima e faz aqui o clique do botão. O controle você também já pode guardar, então pode tirar os pininhos, coloca aqui na parte inferior e pronto. E aí você pode guardar, se você ainda não tem a bolsa, eu vou deixar o link aqui na descrição do pacote com as baterias e com a bolsa para poder armazenar o seu drone. Então lembre-se que o drone não é brinquedo e na hora de voar você tem que ter cuidado, você tem que manter a visão no seu drone para não perder ele de vista, para não esbarrar em algum lugar, ter algum obstáculo e cair em alguma pessoa, porque pode machucar. Então seja responsável nos seus voos para não colocar a vida de um ser humano em risco. E agora que você já sabe todas as funções e as configurações necessárias para voar, então vamos lá para fora para a gente fazer o nosso primeiro voo. Então clica aqui nessa aula e vem comigo porque eu vou te ensinar e dar todas as dicas necessárias para você voar com segurança.